noite, meus amigos. Vamos mais uma vez diálogo sobre a vida. Eu, Eduardo Weaver, e o grande amigo Marcos Rezende conversamos, dialogamos sobre a obra e os ensinamentos de Jiddu Krishnamurti. E o intuito dessa nossa reunião de hoje é investigar o que vem a ser religião, especialmente uma religião verdadeira, como coloca o Krishnamurti, que nós estamos habituados, né, a considerar a religião as organizações, pelo menos como organizações religiosas, aquelas que pretensamente foram fundadas por grandes líderes religiosos do passado, como Buda, Cristo, Maomé, Krishna, etc. Mas, ao longo do tempo, essas, esses ensinamentos religiosos que vieram dos grandes sábios do passado, né, foram sendo corrompidos e aqueles que seriam os seguidores desses grandes sábios, né, grandes instrutores, como foi Cristo, por exemplo, né, terminaram por criar organizações que deixaram, ao longo do tempo, de servirem apenas para a difusão dos ensinamentos e se transformaram numa, num fim em si próprios. Ou seja, a preservação da entidade acabou se tornando mais importante do que o ensinamento em si. Isso é bem típico da natureza humana. Ela se apega às coisas que ela cria e vai criando todo tipo de artifício para justificar a continuidade daquilo que foi criado. Então, é muito difícil de conceber uma organização que foi criada para divulgar as palavras do Cristo, né? Que eram palavras, eram mensagens de amor, de compaixão, de cooperação, em que a simplicidade era considerada muito importante. Cristo chegou a dizer que para entrar no reino dos céus, você teria que renascer, né? Se tornar uma criança, que um rico, era mais difícil um rico entrar no reino do céu do que o camelo passar pelo buraco de uma agulha. Então, tem toda uma série de ensinamentos, alguns são até simbólicos, né? E muitas vezes foram tomados ao pé da letra, mas esses ensinamentos acabaram sendo distorcidos, né? Como religiões, isso não é só no cristianismo, em muitas religiões nós tivemos guerras travadas em nome de Deus. Entendeu? Meu Deus é o único verdadeiro, o meu livro sagrado é o único verdadeiro, seja a Bíblia, o Corão ou qualquer outro. Então, essas organizações religiosas passaram a serem instrumentos da separatividade, instrumentos de perseguição, muitas vezes, provocaram guerras, como as cruzadas, como as guerras, até dentro do cristianismo, na Irlanda, católicos contra protestantes, as guerras religiosas no Oriente Médio, né? Entre árabes e judeus, na, entre a Índia e Paquistão, entre muçulmanos e hindus. Então, nós vemos que, em toda parte, as religiões passaram a ter um papel de fragmentação na nossa sociedade, em vez de promoverem a união. E o Krishnamurti, ele, quando dissolveu a Ordem da Estrela, ele percebeu que o que estavam fazendo com ele era prepará-lo para ser o fundador de mais uma religião similar àquelas que já tinham sido criadas no passado. Seria uma nova religião, mas com característica das velhas religiões. E ele, então, se recusou a esse papel
e começou a questionar o que é religiosidade, o que é religião, o que é o sagrado, né? Será que o sagrado pode estar num livro ou o sagrado é algo que é incorruptível, que está além do tempo e do espaço, que não tem limite, que está tocando o eterno? Então, todos esses questionamentos que o Krishnamurti desenvolveu ao longo da vida sobre o que é uma vida religiosa, o que é religião, gerou até um mal-estar entre algumas pessoas, porque o que a gente observa é que muitas vezes as pessoas se sentem inseguras e usam a religião como uma muleta, como uma forma de obter mais segurança, de não ter que investigar, não ter que pensar. Elas se sentem confortáveis quando um líder religioso, ou mesmo um guru, diz o que deve ser feito, o que não deve ser feito, quanto ela deve contribuir mensalmente, enfim, são várias amarras que vão sendo criadas, vários hábitos que vão sendo criados, né, que vão sendo impostos muitas vezes, e junto com tudo isso vem o medo. A religião, a maioria das religiões trabalha muito com medo, a ponto de algumas escolas, né, cristãs, né, dizerem que religião é temor a Deus. Isso para mim é das afirmações assim, mais absurdas, né? Definir religião como temor a Deus, como se Deus fosse algo a ser temido, né? Mas você entende quando você verifica que as religiões elas inspiram esse medo para poderem oferecer algo que vai fazer com que as pessoas possam fugir, se libertar desse fim terrível que seria morrer em pecado, ir para o inferno e um monte de outras coisas. Então, a religião mudou completamente de aspecto ao longo dos anos, cada uma da sua maneira, né? E a religiosidade, de certa maneira, foi perdida, porque as religiões desenvolveram dogmas, crenças, rituais e todo tipo de comportamentos que limitam a, a maneira que as pessoas agem. Elas ficam presas, né, àquelas religiões às quais a pessoa se vinculou e desaprendem a investigar, não se sentem motivadas nem estimuladas a investigar o que é verdade. E o Krishnamurti fala que a religiosidade tem tudo a ver com a investigação do que é verdadeiro. E aí, Marcos? Pois é, né, Edu? Exatamente isso. Ele fala assim: religião é a busca da verdade. Aquele que busca a verdade é o homem religioso, que não tem necessidade de etiquetas, tais como hinduísta, muçulmano, cristão. Se tivéssemos amor no coração, não faríamos o menor caso de títulos, porque o nosso coração está vazio e enche-se de coisas ruins. Então, realmente, as pessoas criam uma identificação com as instituições religiosas, né? Assim como você se identifica com uma nação, você se identifica com um time de futebol, você se identifica com uma igreja, né? E tem aquela sensação de pertencimento, e ali é onde tem o ensinamento verdadeiro, só ali, e é como você falou, a coisa se dogmatiza, tal. E nessa linha de que religião é a busca da verdade, o Krishnamurti fala uma coisa muito revolucionária quando ele diz assim: a verdade não pode ser organizada institucionalmente. Isso é muito Então, aí, forte.
A instituição que se diz possuidora da verdade, ela já falseou a verdade, porque a verdade não pode ser possuída, nem por nós, nem por nenhuma instituição. E aí, por isso é que o lema da Sociedade Teosófica, não há religião superior à verdade, ele também bate com essa compreensão de que a verdade é a suprema forma de religião. O Krishnamurti chega a dizer que essas religiões do passado tiveram o seu papel de tornar o homem mais civilizado, mas que hoje não tem mais sentido. Olha só que interessante, Edu. Você vê lá na antiguidade o ensinamento, entre aspas, religioso, que hoje seria estranhíssimo, do olho por olho, dente por dente. Naquela época, se alguém matava alguém da sua família, você ia lá e matava três da família de quem matou. E aí, da família de quem matou, vinha e matava 10 da sua família. E assim era. Então, naquele momento, por incrível que pareça, ensinar aos homens olho por olho, dente por dente, era limitar uma coisa que era bárbara, né? Ainda assim, a humanidade evolui muito lentamente. E nessa evolução, a gente vê que as diversas religiões do passado, muitas delas tinham foco nesse resgate da consciência humana, um foco original, né? Mas que acaba se perdendo ao longo do tempo com esse sentido de posse da verdade que as instituições passaram a ter, né? Então, você vê, por exemplo, a religião antiga do Egito desenvolveu um senso de dever muito forte. Mas depois caiu em magia negra, em coisas que se deterioraram. O próprio cristianismo teve um aspecto de desenvolver a devoção, né? A era de peixes, uma coisa devocional. Mas agora que nós entramos na era de aquário, a religiosidade é completamente diferente. É essa busca pela verdade, é o caminhar com as próprias pernas, é o aprender com a vida, com as circunstâncias, é descobrir por si mesmo o significado da existência, né? Tudo isso tem a ver com uma religiosidade nesse sentido mais profundo. E por isso, o Krishnamurti, coerentemente com essa compreensão, ele fechou a Ordem da Estrela, que proclamava ele o novo Messias, né? O novo instrutor espiritual da humanidade, aquele que faria uma conexão com o mesmo que conectou com Jesus há 2000 anos atrás, né? O chamado Bodhisattva. Então, ele, sem negar que ele tinha essa conexão, ele disse: eu não quero ser o mestre, eu quero ser o companheiro. Ou seja, essa nova religiosidade ela é destituída do sentido de autoridade espiritual. O Krishnamurti abomina qualquer tipo de autoridade. Ele diz que você não vai deixar de obedecer à autoridade do policial quando você vai andar no trânsito, por exemplo, né? Ou mesmo a de um juiz nas leis do país. Mas a autoridade no nível espiritual é algo que ele abomina, que ele mostra assim, que é algo totalmente furado. Então, eu vejo que a verdadeira religião tem a ver com a verdadeira religiosidade, que é esse trabalho interno de busca da verdade, de busca de aprimoramento das relações, de busca de conhecer a si mesmo. Eu até, no livrinho que eu escrevi, chamado Autoconhecimento, logo nas primeiras linhas, eu digo que o autoconhecimento é a religião do terceiro milênio, mas uma religião sem padres, sem vestes, sem dogmas,
sem autoridades espirituais, né? Uma religiosidade sem estruturas, no caso, igrejas, etc, etc. Então, esse resgate de uma religiosidade genuína, em que cada ser humano é um templo, e esse templo ele não precisa estar rotulado de cristão, budista, é, muçulmano, ou qualquer outro, né? Ele é a própria religiosidade no sentido de buscar a união ao invés da divisão, buscar a harmonia ao invés do conflito, buscar a paz ao invés da guerra, buscar a compreensão ao invés da ilusão, buscar a verdade ao invés da enganação ou da própria ilusão. E o autoconhecimento é esse trabalho que leva à autotransformação a partir da percepção de si mesmo, da percepção do outro, da percepção das relações, da compreensão sempre mais profunda da natureza humana e da natureza em geral, né? Então, eu vejo que o Krishnamurti tem um papel muito grande nesse resgate da religiosidade para o futuro, que não tem nada a ver com instituição religiosa, não tem nada a ver com autoridade espiritual. Nós aqui que fazemos essa reunião, a gente não, primeiro a gente não tem procuração do Krishnamurti. Então, a gente está falando o que a gente vê, o que a gente compreende. Ainda que a gente aprenda algumas coisas com ele, junto, olhando junto com ele. Então, nós não somos autoridades em Krishnamurti. Se fôssemos, já estaríamos contrariando a tônica dessa era, a tônica do ensinamento dele, né? Então, eu vejo como muito importante o resgate da religiosidade. Eu, uma vez, ouvi uma pessoa dizer que não gostava do Krishnamurti porque ele é contra as religiões. Não é que ele é contra as religiões, ele é contra a falsa religiosidade. Ele é a favor da religião genuína, que está dentro do coração humano, que está dentro de cada ser humano, que não é moldada a partir de uma instituição, a partir de um líder, seja ele carismático ou não, mas é um florescimento de dentro para fora das virtudes como bondade, compaixão, compreensão, verdade, harmonia, e tudo isso de dentro para fora, e não alguém sendo condicionado, bitolado por dogmas, por pretensas verdades espirituais. A verdade não é uma questão de palavras, né? Ela é uma questão de percepção, estado interno que olha as coisas como elas são, tanto nos seus aspectos objetivos quanto subjetivos. Então, essas igrejas que ficam se agarrando em palavras e fazem jogo de palavras, ele aponta muito como exploração. Muitas delas fazem muito dinheiro, é um grande negócio em cima dessa falsa religiosidade, né, Edu? Então, ele é ácido, ele é crítico duro contra essa exploração religiosa, mas ele não é um materialista. Ao contrário, ele busca o resgate da religião genuína, que é essa que está dentro de cada ser humano, que nenhuma instituição vai possuir essa coisa. Isso é da natureza humana. Né, Edu? O que você acha? Ele diz que a religião é algo que tem que ser encontrado no interior de cada um. Ele acha que não é possível você ter uma religião que é universal. E todas as religiões que existem por aí, que são muitas, né? E elas buscam se tornar universais, no sentido, a mesma mensagem é passada para todos os seus fiéis, né? Todos aqueles que pertencem àquela linha religiosa, sem levar em consideração o que cada um tem como verdadeiro, a natureza de cada um. E o Krishnamurti enfatiza muito isso. Cada um tem que descobrir
o que é religião, descobrir o eterno, mas não porque através de livros, através de gurus, de todo tipo de líder religioso, mas através de uma investigação. Quer dizer, a verdade, o eterno, só pode ser tocado através de uma investigação sem preconceitos, uma investigação livre, onde não existe medo, onde não existe vontade de fugir de nada. Então, é uma descoberta individual, é um processo em que você observa, você e identifica aquilo que é falso, aquilo que não é religião. O Krishnamurti gostava muito dessa via negativa, né? Ele dizia o seguinte: quando o vidro está sujo e você não consegue ver direito através dele, o que você tem que fazer? Você tem que limpar o vidro, eliminar tudo aquilo que está impedindo a visibilidade, né? Então, se remover a poeira, remover a sujeira do vidro, tem a ver com o processo de descoberta, ou seja, verificar o que é falso, aquilo que impede você ver a realidade na sua condição mais profunda, encontrar realmente algo que seja significativo para você e não ficar repetindo o que os outros disseram. E é interessante, Marcos, você mencionou isso, né, que nós estamos agora entrando numa nova era, né? A era de peixe ficou para trás. Então, há uma tendência natural das pessoas tentarem dar significado às suas vidas, não baseado em crença, mas baseado numa percepção direta da realidade. Isso é uma tônica bem aquariana. E eu lembro certa vez, eu estava num grupo com a Rada Bournier, e alguém questionou: você acha que tem sentido hoje em dia, lá em Adiar, ter os templos de cada religião, né? Aí ela falou assim: olha, naquela época que foi fundada a Sociedade Teosófica, fazia sentido, mas a ideia não é que cada grupinho se separasse, né, e não tivesse contato com os outros. O que acontece hoje é que os budistas vão para o templo budista, os hinduístas vão para o templo hinduísta, os católicos vão para a Igreja Católica, e cada um não se comunica com os demais. E não é esse o espírito teosófico. Ela, ela entende que essa ideia de você incentivar os diversos credos é uma coisa do passado. Que o importante hoje não é isso, é você integrar e procurar a verdade, independente de onde ela venha a surgir. Que cada religião trouxe uma contribuição e elas se complementam. É algo visível, isso no estudo teosófico a gente percebe. Mas quando ela passa a ser um instrumento de cada um vai para um lado, eles não se falam, não dialogam, não tem uma, uma busca em comum pela verdade, aí a coisa perde um pouco sentido. Então nós temos que questionar muito que eu acho que não é nenhum problema que a pessoa esteja ligado a alguma religião. Nunca a sociedade teosófica foi contra isso, né? Chegamos ao final da primeira parte do nosso programa. Vamos dar um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco. Retomando o nosso tema sobre o que é a verdadeira religião, não qual é a verdadeira religião. Mas o problema é quando essa religião passa a ser um instrumento de separatividade, quando a pessoa acha que só naquela religião existe a verdade, e somente a Bíblia contém a verdade, ou somente o Alcorão, somente o Gita, e aí tudo isso aí passa a ser um instrumento de separação. Nós temos que começar a abrir a mente. Essa é a tônica desse momento, dessa era,
e que o Krishnamurti é um expoente, né? Nós precisamos abrir a nossa consciência, a nossa mente, e daí perceber o que é verdadeiro, mas através de uma investigação própria. E, como ele dizia, é imaturo você apenas repetir o que os outros disseram. Você não descobre a verdade apenas repetindo, independente de onde venha o ensinamento. Isso que é importante. Não vamos desprezar nenhum ensinamento, mas nós temos que olhar a vida, olhar a realidade com olhos próprios e não se submeter à autoridade dos líderes religiosos. Isso sempre foi um problema. Desde a Índia Antiga, que os brahmanes, que eram os sacerdotes, já se achavam, por ser a casta superior, melhor que os outros, porque só eles podiam fazer os rituais. E a população em geral tinha que pagar para eles fazerem os rituais, para ter uma boa colheita, ter um bom casamento, ter uma vida mais bem-sucedida. Então, era essa escravidão a um intermediário. E essa sempre foi a proposta da grande maioria das religiões, ser uma intermediária entre o homem e Deus. Deus está lá em cima, mas se você quer conseguir a boa vontade de Deus, você tem que fazer isso, tem que fazer o ritual, tem que dar o dízimo, tem que se confessar, e aí vai. Todo tipo de dependência faz com que as religiões se perpetuem e a classe sacerdotal se perpetue, dentro de um esquema de medo, de poder. Eu lembro que o aquele religioso brasileiro, que até queriam nomeá-lo para o Prêmio Nobel, mas isso foi na época do golpe militar, não deixaram. O Dom Helder Câmara. O Dom Helder era uma pessoa religiosa, mas muito fora da caixinha, né? E ele dizia que deviam acabar com o Vaticano e tornar o Vaticano um grande museu. E os papas, né, deviam morar num lugar simples, como Jesus sempre levou uma vida simples, né? E aí, com isso, ele gerou muita inimizade, né? Porque a Igreja, né, católica, ela sempre tentou preservar o seu poder, né? E uma dos instrumentos de poder é justamente a veste. Você bota, né, aquela coroa, aquela roupa, né, colorida, aquela pompa toda, o ritual, a, toda a pompa também das igrejas, das catedrais. Isso gera uma certa reverência pelo medo, pela admiração também. E a única vez que o Dom Helder usou essa, esse poder, que de certa maneira é um instrumento que coloca as pessoas, né, com medo, foi uma vez que ele ia ser preso. Isso quem contou foi a minha avó, que conheceu o Dom Helder, né? Diz que ele, no início da Revolução, parece que havia uma ordem de prisão contra ele. E avisaram a ele que iam chegar lá, iam prendê-lo. Aí ele se vestiu de bispo. Aí, na hora que bateram na porta dele, ele atendeu vestido de bispo, né? Com todo aquele paramento. Aí não tiveram coragem de prender. Você vê como é que a veste, né, é vista como algo de poder, algo temeroso, né? Algo que as pessoas, né, usam para se colocar numa outra posição. Nesse caso, ele fez muito bem de usar, porque ele não tinha que ser preso, ele era uma pessoa do bem, estava fazendo um trabalho espetacular, né? Aliás, eu recomendo muito que quem não viu veja aquele filme, Dom Helder, o Anjo Rebelde, da Érica. É um filme que conta a vida do Dom Helder, que é realmente muitíssimo interessante, né? Mas, voltando a essa questão, nós temos que começar a questionar muito as estruturas de poder que existem no mundo. Você vê que o poder estatal, poder das nações, quase sempre esteve ligado com as religiões. Por quê? Porque um protegia o outro, um fortalecia o outro, todos querendo subjugar o ser humano, colocar o ser humano numa condição de dependência.
E agora o que se propõe é uma verdadeira revolução, uma revolução interior, rejeitando tudo aquilo que é forma de dominação, para que o ser humano possa viver uma vida realmente livre. Edu, esse exemplo que você citou do Tom Helder traz a nós uma reflexão, né? Porque da maneira que o Krishnamurti fala, parece que ele rejeita todas as religiões, né? E esse exemplo mostra que a pessoa pode encontrar religiosidade até dentro da religião, desde que ela não comungue com o que é espúrio, né? Então, você citou Dom Helder Câmara, eu acho que você estava comigo numa caravana teosófica de 1979, que a gente assistiu uma missa celebrada pelo Dom Helder Câmara às 6 horas da manhã numa igrejinha em Olinda que tinha meia dúzia de pessoas, lembra? E, É isso e, mesmo, e, Olinda. e eu me lembro que eu assisti essa missa, o cara tinha uma presença que até o dedo mindinho dele passava uma serenidade. Isso me impressionou. Naquela missa às 6 horas da manhã, com tão pouca gente, numa igrejinha lá em Olinda, né? Então, esse sentido do sagrado, ele rompe barreiras, ele não se condiciona pelas estruturas. Mas as estruturas condicionam muita gente. A maioria da humanidade ainda tá nessa. Então, o esforço que o Krishnamurti faz para mostrar essa religiosidade muito além das instituições, e ela está dentro do ser humano, ele é uma semente que ainda vai ter muito o que germinar e crescer ao longo aí dos próximas décadas, próximos séculos, né? Uma religiosidade autêntica. E a gente percebe isso. A gente percebe que as pessoas estão meio cheias dessa coisa muito fechadinha. As pessoas que eu digo, aquelas mentes mais curiosas, né? Aquelas que querem, tem que ter uma abertura um pouquinho maior. Mas muitas outras não. Aquilo passa a ser uma rotina da vida delas, um pedacinho da vida delas, ir na missa ao domingo, repetir aquelas palavras e tal. E para elas, aquilo faz um bem dentro da limitação que elas se encontram, O né? Marcos, só trazer uma historinha do Dom Helder que complementa isso que nós estamos falando, né? Isso eles mostram bem nesse filme da Érica sobre Dom Helder. Ele está sendo entrevistado, né? E ele falou assim: você vê aqui, era um local muito pobre que ele estava, né? Uma favela. E você vê, aqui existe uma carência total, né? E as pessoas religiosas ficam cantando: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E faltava tudo, como ele dizia. E ele se Pois é, revoltava com isso. Você não pode dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e não se mexer. pois Isso é. é um instrumento de subjugar o povo a se é, conformar com uma vida de miséria, né? E isso é Pois é. religião. Mas aí você vai ver, Edu, que o que degrada as religiões é a mente humana. A mente humana, ela tem uma tendência à cristalização. É como se a lei da gravidade operasse nela, e aí quem vive perto de um ser iluminado e tal, vem com toda aquela, recebe toda aquela luz e os continuadores depois vão codificando tudo e aquilo vai ficando limitado, vai sendo dogmatizado, né? É interessante que você vê a sociedade teosófica, quando ela propõe o estudo comparado de religiões, né? Isso lá desde o século XIX, desde o século XIX, quando o antagonismo religioso era bem maior, né? Propondo como lá no século III depois de Cristo, Amônio Sacas, na Escola Teosófica Eclética, dizia que os homens de religião não deveriam brigar entre si, porque todas as grandes religiões, na sua essência, nos seus ensinamentos mais profundos, proclamavam a mesma coisa, que é essa elevação espiritual, é esse bem ao próximo, é
esse altruísmo genuíno, né? Essa compaixão, todas elas, em essência, trazem a mesma mensagem. Mas os homens vão dando as tintas dentro dessa tendência da mente humana de cristalizar e depois viram estruturas de poder ao invés se distanciando até desses ensinamentos originais. Né? Aí é interessante que a Helena Blavatsky, que foi uma das que resgatou essa palavra teosofia, né? Ela, na chave para a teosofia, ela diz que essa teosofia sempre existiu e sempre existirá, porque é uma sabedoria da natureza, é uma sabedoria do universo. Né? E no sentido etimológico, que Sofia significa sabedoria e Tel pode ser divino, né? Ela, na chave para a teosofia, ela fala que ela nega o sentido do Deus pessoal. Então, ela prefere chamar de sabedoria dos deuses, propondo que o universo é todo permeado por consciências que operam de acordo com leis universais. Né? Aí, quando vem a pergunta, mas como que essa teosofia foi preservada aí ao longo das eras? Aí ela fala, pelos núcleos esotéricos de todas as grandes religiões. O que são esses núcleos esotéricos? São aqueles das pessoas que vivem a religião e não daqueles que pregam a religião apenas, né? Mas que vivem na sua vida aqueles ensinamentos essenciais. Aí você vai ver o Krishnamurti, olha só o que ele fala aqui. A religião, por certo, consiste em buscar a verdade, a realidade, e não em nos cercarmos de substitutos e de valores falsos. A busca da realidade não está longe de nós, mas muito perto do que fazemos, pensamos, sentimos. A verdade, por conseguinte, tem de ser encontrada não além do seu horizonte, mas em você mesmo, em suas palavras, ações, relações e ideias. Então você vê aqui, ele está pregando uma religião vivencial, o que não é diferente da proposta da sociedade teosófica. Repara que a sociedade teosófica sequer define a palavra teosofia oficialmente para não cristalizar. Né? Então, essa sabedoria, como diz o Sheehan, que foi o quinto presidente mundial da sociedade teosófica, sabedoria é necessariamente atitude, é ação, é relação. Não existe sabedoria teórica. Né? Aí ele falou, sabedoria sem atitude é pseudo-sabedoria. Então, essa sabedoria viva é teosofia. Enquanto algumas pessoas tentam rotular a teosofia como um conjunto de obras que não permite, se você for olhar a essência dessas obras, não permite essa cristalização, essa dogmatização do que seja teosofia, porque a sabedoria é da natureza, é da vida, e cabe ao ser humano encontrar essa sabedoria dentro de si, né? Com ou sem a ajuda dos ensinamentos das grandes religiões e dos grandes sábios que já passaram pela humanidade. Mas quando você começa a repeti-los, já não é a sabedoria, e sim a dogmatização. Né? Então tem que ser uma coisa que vem de dentro, um florescer de dentro, a verdadeira religiosidade. Né? Então você vê que, quando você chega nesse nível, não há distância entre o ensinamento do Krishnamurti e a proposta teosófica. Não há distância. Mas pessoas que no meio teosófico queriam e querem ainda cristalizar, veem um hiato. E também seguidores, entre aspas, do Krishnamurti, que são seguidores sem se dizer seguidores, né? Eles criam uma barreira, um preconceito contra esse tipo de abordagem que não foge das religiões, mas também não adere necessariamente,
ou não discrimina quem adere, desde que a pessoa vivencie a coisa, né? Isso pode ser de qualquer religião, desde que você faça a sua vida uma vida essencialmente religiosa dentro, e não na fachada, e não no nome, e não na roupagem que você veste, né? Então, a religiosidade é essa vivência de atitude, né? Atitude que vai em direção à fraternidade, ao amor, à bondade, à sabedoria, que integra, que harmoniza, de dentro para fora. Agora, a falsa religiosidade, você usa roupa tal porque você é da igreja tal, é do movimento tal, ou você raspa o cabelo assim, ou assado, porque... Isso aí é só uma coisa externa, uma casquinha. A pessoa que veste uma roupa religiosa, ela não é necessariamente religiosa, por mais que o mundo a considere como tal, né? É, Eu não sei se você lembra o nosso amigo Holandiananda, lá do Sri Lanka, que é um budista, um monge budista, mas de uma mente aberta. É um teósofo até, porque o cara dá muitas palestras lá em Adyar, na Sociedade Teosófica, já veio aqui no Brasil também dar palestra. Um cara assim muito muito aberto, né? Muito universalista. Mas ele é budista e veste a roupa budista. E lá no Sri Lanka, quando ele vai na rua, o pessoal deita para beijar o pé dele. Não sei se você lembra que isso acontecia quando nós tínhamos. Então é a cultura de um povo, né? Mas enfim, a gente tem que ir além das vestes. A gente precisa descobrir essa religiosidade que é autotransformação. E aí, quando você vai trazer a proposta da Sociedade Teosófica lá do século XIX e trazer ela para o século XXI, você vai encontrar no texto da missão da Sociedade Teosófica, quando ela fala assim: a missão da Sociedade Teosófica é servir a humanidade através do cultivo de uma sempre mais aprofundada compreensão e realização da sabedoria atemporal, da autotransformação espiritual e da unidade de toda a vida. Então você vê que a proposta teosófica oficial é essa vivência da sabedoria, é essa vivência religiosa sem rótulos. Marcos. Agora, você vê assim, que tanto nas religiões quanto nas instituições, na própria sociedade teosófica, existem certas crenças, né? A gente tem que reconhecer que isso ocorre até mesmo no meio teosófico, Mas são das que é pessoas, uma são das crença. pessoas, não As da pessoas que instituição. têm as crenças, não é a sociedade, mas as pessoas adquirem certas crenças e passam a seguir determinados líderes teosóficos, às vezes rechaçando outros, tem essa postura. E o Krishnamurti fala que a crença é um grande problema, porque quando você tem uma crença, você para a investigação. É como se já soubesse o que é certo, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. E ele diz o seguinte: a crença condiciona a experiência. Aquilo que você experimenta no mundo já é polarizado pela crença que você tem. Ou seja, como você projeta o mundo de dentro para fora, aquilo que você vê, escuta e, e extrai como experiência do mundo não é uma experiência pura, porque ela já é baseada nas suas expectativas que têm a ver com as suas crenças. E o que acontece? As crenças acabam se confirmando, porque você já projetou a crença na experiência. Então, a experiência é polarizada e confirma a própria crença. Você vê isso aí no extremismo político, a mesma coisa. As pessoas repetem aquilo e aquilo vem justamente repetir e comprovar para eles, né, como se fosse a verdade. Está vendo? É assim mesmo. E aí, cada vez aquele sulco mental vai se tornando mais forte, mais poderoso e mais difícil de ser superado. As pessoas ficam bravas se alguém contradiz as suas crenças, porque elas, de certa forma, dão liga no grupo e dão um significado, vamos dizer assim, né, de unidade para aquele grupo
e um protege o outro, e tem aquela falsa noção de identidade, de segurança, que é bem característico, tanto em grupo religioso como em grupo político, até em clube de futebol. Mas Mas, acho que está na Edu, hora, né? mas sendo bem realista, as crenças são inevitáveis. A questão, elas são mais fechadas ou mais abertas. A questão é se elas estão, se você permite o questionamento delas, ou se você bloqueia, elas são inquestionáveis, né? Porque no nosso processo de compreensão, é como se a gente fosse subindo uma escada. Cada vez que você compreende, você forma um quadro da realidade. Agora, se você tem uma mente aberta, esse quadro está sempre se ampliando, ele está sempre aberto a questionamento, e aí você acaba ainda vendo mais e mais. Por isso que o texto da missão fala, através do cultivo de uma sempre mais aprofundada compreensão e realização da sabedoria temporal, né? Então, assim, é inevitável existir algum nível de crença. O problema Tá? é quando ela se fecha. Pois é, eu acho, eu acho. O Eu acho que até. Krishnamurti diz que não deveria haver nenhuma crença, porque a crença é mental. Sim, mas eu não deveria. É uma ideia, né? Não deveria. Eu não sei se ele próprio não tinha algumas crenças. Eu não sei te dizer, né? Eu vejo que. não parece. Hã? Eu Mas acho que assim, não. não, mas crenças não são problemáticas quando elas estão sempre abertas a um novo olhar. O novo olhar é que pode permitir a verdade que vai reciclando elas. E a pessoa vai crescendo, entendeu? Agora, quando elas são absolutas, aí elas viram dogmáticas. E quando elas são dogmáticas, aí elas não têm nada a ver com a verdade, nada, nada, nada. E quanto mais próxima da verdade for a sua compreensão, né, a crença que você eventualmente estiver adotando, ela vai fazer você agir de acordo com esses princípios mais elevados. Agora, se essa crença for estreita, for condicionada, for limitada, aí ela vai fazer a pessoa autoritária, arrogante, dogmática, enfim, problemas. Essa é uma questão muito ampla, né, para ser fechada, como sendo ou não sendo, né? Chegamos ao final do programa. Vocês podem continuar com a gente, revendo esse programa e outros no canal do YouTube da TV Supre, União Planetária, ou também da Sociedade Teosófica no Brasil. Um abraço.